E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça no livro que é praticamente um guia para a vida. Hoje vamos desvendar as 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Ah, esse livro é um clássico. Quem quer entender como o poder funciona, seja na política, nos negócios ou até nas relações pessoais, precisa ler. É verdade. E o legal é que o Greene não fica de rodeios, né? Ele mostra como o poder opera, às vezes de forma discreta, às vezes bem na cara. Total, ele nos incentiva a ver o poder como algo amoral, uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O importante é entender como funciona para não cair em jogos de manipulação. E aí que entra a primeira lei que me deixou de queixo caído. Nunca ofusque o mestre. O Greene usa o exemplo do Galileu Galilei, que apesar de ser um gênio da astronomia, sabia que não podia ofuscar o seu patrono, o grão-duque da Toscana. Imagina a pressão. A lei é super atual, né? No trabalho, com o chefe, até em relacionamentos. A gente sempre precisa ter em mente quem está acima na hierarquia. É tipo em terra de sapo, de cócoras como ele. Às vezes a gente precisa se adaptar para não virar alvo, mas sem perder a nossa essência, claro. Com certeza. E a segunda lei? Nunca confie demais nos amigos, aprenda a usar seus inimigos. Essa também me fez pensar bastante. A gente tende a achar que amigo é sempre confiável, mas o Greene lembra que a inveja e a competição podem sim acabar com amizades. É aquele famoso amigo da onça, né? Às vezes o inimigo declarado é menos perigoso que o amigo invejoso, que pode te apanhar pelas costas. O Greene até sugere usar os inimigos a nosso favor, aprender com eles e usar a rivalidade como combustível para crescer. É uma ideia radical, né? Mas faz a gente repensar as relações e ter uma visão mais estratégica sobre amizades e inimizades. Falando em estratégia, a terceira lei, dissimule suas intenções. Essa é de mestre. O Greene ensina a usar a sutileza, a dissimulação, para alcançar os objetivos sem levantar suspeitas. É como um jogador de pôquer que esconde o jogo para blefar e vencer. Me lembrou muito a Arte da Guerra do Sun Tzu, que também defendia a dissimulação e o engano como estratégias de guerra. Ou seja, o Greene nos ensina a ser mais espertos, a não mostrar todas as cartas de cara. É preciso ter um plano, pensar a longo prazo e usar a dissimulação como ferramenta. É isso aí. E essa ideia de esconder o jogo se conecta com a quarta lei. Diga menos do que o necessário. Lembra da história do Tsar Nicolau II? Ele estava pronto para perdoar um condenado à morte, mas mudou de ideia quando o cara criticou a qualidade das cordas usadas nas forcas russas. Que situação, né? Mas a história mostra o poder do silêncio. Às vezes, falar menos é a melhor estratégia para não se comprometer, para não dar munição para os inimigos e para manter uma aura de mistério e poder. Verdade. O silêncio também serve para observar, analisar o cenário antes de agir. Afinal, quem fala muito dá bom dia a cavalo. E por falar em observar, a quinta lei, muito depende da reputação. Defenda com a sua vida. Essa é fundamental hoje em dia com internet e redes sociais. Nossa reputação é um ativo valioso. Precisa ser construído e protegido com unhas e dentes. Total. Qualquer deslize, qualquer polêmica pode viralizar e destruir a imagem de alguém em minutos. O Greene nos alerta para sermos impecáveis nas nossas ações, cultivar uma imagem pública positiva e estar sempre prontos para defender nossa reputação. É como ser o próprio Relações Públicas, gerenciando a imagem e construindo uma marca pessoal forte e consistente, afinal, a primeira impressão é que fica. E por falar em primeira impressão, a sexta lei, conquiste respeito a qualquer custo, essa também é essencial. O Greene ensina que o respeito é a base do poder. Sem respeito, não se influencia pessoas, não se lidera, não se alcança objetivos. E como conquistar respeito? O Greene dá várias dicas. Ser assertivo, ter postura, defender seus valores, não se deixar intimidar, ser justo, mas também implacável quando necessário. É como um leão que impõe respeito pela força e presença. É isso aí. Respeito não é dado, é conquistado. E essa conquista exige esforço, disciplina, coragem e, acima de tudo, autenticidade. Falando em autenticidade, a sétima lei, faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com crédito. Essa pode parecer polêmica, né? Sim, ela mostra que delegar tarefas é fundamental para o sucesso, mas a gente precisa se manter visível, receber o reconhecimento pelo trabalho da equipe. Ninguém quer ser um fantasma que trabalha duro, mas não recebe os louros da vitória. É como um maestro que rege a orquestra. Ele não toca todos os instrumentos, mas conduz o espetáculo e recebe os aplausos no final. Saber delegar, mas sem perder o controle e sem deixar que ofusque nosso brilho. Exatamente. É como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente usa a inteligência e a liderança para inspirar as pessoas a trabalharem com a gente e, ao mesmo tempo, garantir que nosso nome esteja ligado ao sucesso. A oitava lei. Faça as pessoas virem até você e use isca se necessário. Me fez pensar em como usar a persuasão para atrair as pessoas para o nosso lado. É como um pescador que usa uma isca irresistível para atrair os peixes para sua rede. O Greene ensina a identificar os desejos, as necessidades, as fraquezas das pessoas e usar isso para criar iscas que as seduzam e as tragam para perto.
Tipo, para bom entendedor, meia palavra basta. Vocês não precisam ser explícito, basta lançar a isca certa, criar a situação ideal e deixar que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Exato. A sutileza, a inteligência emocional, a capacidade de ler as entrelinhas são ferramentas poderosas para influenciar as pessoas. Mas claro que essa persuasão precisa ser ética e transparente para não virar manipulação. E falando em manipulação, a nona lei, vença através de suas ações, nunca através de argumentos, me fez pensar em como, às vezes, a gente perde tempo tentando convencer com palavras, quando, na verdade, as ações falam mais alto. Sem dúvida. Um discurso bonito, uma argumentação impecável, podem até impressionar, mas no fim o que vai são os resultados, as ações concretas. Obras valem mais que palavras, né? O Green ensina a ser pragmático, a focar no que realmente faz a diferença. É isso aí. E essa lei também alerta para o perigo da arrogância. De nada adianta você achar o dono da verdade se as ações não correspondem ao discurso. E para fechar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos falar da 10ª lei. Contágio. Evite o infeliz e o azarado. Essa me fez pensar na importância da energia das pessoas, como algumas parecem atrair problemas e outras emanam positividade. É verdade. O Green alerta para o perigo de se aproximar de pessoas negativas, aquelas que parecem ter uma nuvem negra em cima. Ele diz que a infelicidade pode ser contagiosa. É como se a gente absorvesse a energia de quem está por perto, né? Por isso é fundamental se cercar de gente positiva, daquelas que te impulsionam para cima, que te motivam a ser melhor. E com essa dica poderosa, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho. De volta para a segunda parte do nosso mergulho em As 48 Leis do Poder. Já vimos a importância da reputação, da dissimulação da energia, mas e aí o poder é só manipulação e frieza? Boa pergunta. O Grinder também fala da importância da conexão humana. A 11ª lei. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. É sobre criar laços fortes, se tornar indispensável para as pessoas. É como se você construísse um reino onde você é o rei, mas um rei amado e admirado, não temido. Oferecer algo único, que as pessoas valorizam e precisam, te coloque numa posição de poder, mas um poder que vem da confiança. Entendi. Tipo um médico que cura uma doença grave ou um professor que te inspira a seguir um novo caminho. Você se torna essencial na vida dessas pessoas e essa dependência, quando é sincera, gera uma relação de poder muito forte. Isso. Mas, como sempre, o Green fala da ética. Essa lei não é sobre explorar as pessoas, mas sobre cultivar relações em que todos ganham. É como um jardineiro que cuida das plantas com amor e recebe flores e frutos em troca. E por falar em cuidado, a 12ª lei, use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar sua vítima. Me lembrou que até a sinceridade pode ser estratégica. É verdade. Às vezes, um ato de honestidade ou uma generosidade inesperada pode desarmar alguém completamente. É como se você baixasse a guarda do seu oponente, mostrando sua humanidade e surpreendendo-o com sua sinceridade. Tipo, olha, eu não sou uma ameaça, estou sendo transparente. Isso pode criar um clima de confiança e abrir portas que antes estavam fechadas. Exatamente. Mas, de novo, o Green fala da seletividade. A honestidade e a generosidade, quando usadas de forma calculada, podem ser armas poderosas, mas é preciso saber quando e com quem usar. E a 13ª lei. Ao pedir ajuda, apele para o interesse próprio das pessoas, nunca para sua compaixão ou gratidão. Às vezes a gente apela para a emoção quando precisa de ajuda, mas esquece que o interesse próprio costuma ser mais forte. Verdade. Se você quer que alguém faça algo por você, precisa mostrar como isso vai beneficiá-lo também. É como um vendedor que mostra as vantagens do produto, focando nos benefícios para o cliente. É, uma mão lava a outra. A gente precisa entender o que as pessoas desejam, quais são seus objetivos e mostrar como a nossa proposta se encaixa nos interesses delas. Exatamente. É criar uma situação que todos saem ganhando. E falando em ganhar, a 14ª lei, haja como um amigo, trabalhe como um espião, nos alerta para a importância de coletar informações, de estar atento ao que acontece ao redor. Me lembrou aqueles espiões da Guerra Fria que se infiltravam nos países inimigos para conseguir informações. A gente precisa ter essa mesma perspicácia, essa capacidade de observar, ouvir, ler nas entrelinhas para entender o jogo e tomar as melhores decisões. Sim. Coletar informações é fundamental para tomar decisões estratégicas. Observar o comportamento, as palavras, as motivações, isso dá uma grande vantagem no jogo do poder. A 15ª lei. Aniquile completamente o seu inimigo. Essa é uma das mais polêmicas do livro, né? Com certeza. É. Ela mostra que, em alguns casos extremos, é preciso eliminar a ameaça para garantir a segurança e o sucesso. Mas é preciso muito cuidado ao aplicar essa lei, porque ela tem um alto custo moral e prático. O Green fala do perigo de deixar o inimigo ferido, mas não morto. Ele pode se recuperar e voltar para se vingar. É como um leão que mata a presa para garantir a sobrevivência do bando. Verdade. Em situações extremas, onde a vida ou o poder estão em risco, a aniquilação do inimigo pode ser a única saída. Mas é importante lembrar que essa é uma medida extrema só em último caso, quando não tem outra opção.
E falando em opções, a 16ª lei. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Ensina que às vezes a melhor estratégia é se retirar, se afastar, para ser mais valorizado. É como uma obra de arte rara, guardada a 7 chaves, só exibida em ocasiões especiais. A raridade, a exclusividade aumentam o valor e o poder de atração. O que os olhos não veem, o coração não sente. A ausência, quando bem calculada, pode despertar saudade, a curiosidade, o desejo de reaproximação. Exatamente. Às vezes a gente precisa se afastar para que as pessoas sintam nossa falta, para que percebam o nosso valor. É como um perfume que deixa um rastro no ar, mesmo depois que a gente já foi embora. E falando em marcar presença, a 17ª lei mantém os outros em suspense. Cria um ar de imprevisibilidade. Ensina que o mistério, a imprevisibilidade podem ser armas poderosas para manter o controle. É como um mágico que tira um coelho da cartola. A gente fica surpreso querendo saber como ele fez o truque. A imprevisibilidade nos mantém alerta, curiosos, querendo saber o que vai acontecer. Me lembrou o Coringa, do Batman. Ele é imprevisível, caótico e por isso tão assustador. A gente nunca sabe o que esperar dele. E isso o torna perigoso. Na verdade, a imprevisibilidade pode ser uma arma para desestabilizar o oponente, para mantê-lo na defensiva. Mas cuidado para não exagerar, para não parecer instável e inconsequente. A imprevisibilidade deve ser usada com inteligência, como um tempero no jogo do poder. A 18ª lei. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Me fez pensar em como, às vezes, a gente se isola por medo, por insegurança e perde oportunidades de conexão e crescimento. Sim, o isolamento pode dar uma falsa sensação de segurança, mas na verdade nos torna mais vulneráveis. Isolados, a gente perde contato com a realidade, com as pessoas, com as oportunidades. É como um castelo cercado por muralhas. Pode parecer seguro, mas na verdade é uma prisão que impede de ver o mundo lá fora, de viver novas experiências. Exatamente. O Green ensina que o poder está na conexão, na troca, na interação. É através das relações que a gente cresce, aprende e se fortalece. E para encerrar essa segunda parte, vamos falar da 19ª lei. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Ela alerta para a importância da inteligência social, da capacidade de ler as pessoas. É como um jogador de xadrez que analisa o tabuleiro antes de fazer a jogada. A gente precisa ter essa perspicácia para lidar com as pessoas, para saber em quem confiar, quem evitar, com quem ter cuidado. O Green ensina que nem todas as pessoas são iguais, cada uma tem suas motivações, seus valores, seus limites. É preciso ter essa sensibilidade para não pisar na bola, para não ofender a pessoa errada e criar um inimigo à toa. É isso aí. Inteligência social é uma ferramenta poderosa para navegar no jogo do poder. De volta para a última parte do nosso mergulho em As 48 Leis do Poder. Já exploramos tanta coisa, mas o Green não para por aí. A 20ª lei, não se comprometa com ninguém, me fez pensar em como às vezes a gente se prende a causas ou pessoas que acabam nos limitando. É verdade. O Green fala do Alcibiades, um estrategista grego que sempre se colocava no centro dos conflitos, sem se comprometer com nenhum lado. Essa flexibilidade o tornava imprevisível e poderoso. Tipo um jogador de xadrez que pensa em várias jogadas, diferentes cenários. Se você se prende a uma única estratégia, fica fácil de derrotarem. Mas se você está aberto a possibilidades, suas chances aumentam. Totalmente. E isso vale para várias coisas na vida, né? Escolher uma carreira, um relacionamento, até um time de futebol para torcer. Às vezes é melhor se manter neutro, observar para tomar a decisão mais estratégica. E falando em estratégia, a 21ª lei, finja-se de tolo para pegar o tolo. Pareça mais tolo do que sua vítima, me deixou curiosa. Parece meio contraditório, né? Essa lei ensina que, às vezes, a gente precisa se fazer de desentendido para desarmar o oponente. É como um jogador de poker que finge ter uma mão ruim para levar o outro a postar alto e aí, no final, dá um bote. Para pegar lobo, se veste de cordeiro, né? Às vezes a gente precisa baixar a guarda, fingir que não é uma ameaça, para que o outro se sinta confiante e revele seus pontos fracos. Exatamente, é uma técnica que exige muita sutileza e inteligência. Se a gente exagerar na tolice, pode acabar parecendo bobo de verdade. Já a 22ª lei usa a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Me lembrou aqueles momentos em que a gente precisa recuar para depois avançar com mais força. É como no jiu-jitsu, o lutador usa a força do oponente contra ele mesmo. Em vez de resistir, ele cede, se esquiva e, no momento certo, aplica um golpe decisivo. Me lembro do general chinês Han Xin, que fingiu estar em desvantagem para atrair o inimigo para uma armadilha. Às vezes a gente precisa usar a aparente fraqueza como isca para atrair o oponente para o nosso terreno, onde temos mais controle. É isso aí. É transformar o limão em limonada. A gente precisa ser flexível e usar as dificuldades a nosso favor. A 23ª lei. Concentre suas forças. Me lembrou da importância do foco para alcançar nossos objetivos. O Green usa o exemplo do Michelangelo, que se dedicava de corpo e alma a cada obra. Se isolava do mundo, se concentrava totalmente na arte. Por isso, ele criava obras-primas. Verdade. Hoje em dia tem tanta distração, tanta informação, tanta coisa acontecendo.
É fácil se perder, se dispersar e não fazer nada importante. O Green ensina que para ter sucesso, a gente precisa ter foco, disciplina, determinação. É como um raio laser que concentra energia em um ponto. Essa concentração gera calor, intensidade, poder. No jogo do poder, a gente precisa definir prioridades, focar no que é importante para ter resultados extraordinários. Sem dúvida. E essa concentração também serve para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Se a gente quer aprender uma nova habilidade, um idioma, qualquer coisa, precisa se dedicar, se concentrar de verdade. E falando em se dedicar, a 24ª lei, desempenha um papel de cortesão perfeito, me fez pensar na importância da diplomacia, da etiqueta, para se dar bem nos ambientes de poder. É como se a gente estivesse num baile da corte, onde cada passo, cada gesto, cada palavra é calculado. O Green ensina a dominar a arte da bajulação, da descrição, da persuasão, para conquistar a simpatia de pessoas influentes. Me lembrou o Joseph Fouché, um político francês que sobreviveu a várias revoluções, sempre se adaptando ao poder. Ele era um mestre da diplomacia, da intriga, sabia jogar o jogo do poder como ninguém. Verdade, a gente precisa ser estratégico, saber se posicionar, cultivar as relações certas. Mas claro, essa diplomacia tem que ser autêntica para não virar falsidade. E para terminar nosso mergulho, a 25ª lei, Recrisse, me fez pensar no poder da transformação. O Green usa o exemplo do Abraham Lincoln, que construiu a imagem do presidente simples que conquistou os americanos. É uma inspiração para sermos protagonistas da nossa história, moldar nossa imagem, construir nosso legado. A gente não precisa se conformar com o papel que a sociedade impõe, a gente pode se reinventar, se transformar na pessoa que a gente quer ser. É como o artista que esculpe a própria estátua, que pinta o seu autorretrato. A gente tem o poder de criar nossa própria história, definir quem a gente quer ser. E essa reinvenção pode ser constante, a gente pode se adaptar e evoluir ao longo da vida. Exatamente. O importante é ter consciência do nosso poder de criação, de transformação. A gente não é um produto do destino, a gente é o resultado das nossas escolhas, das nossas ações, da nossa capacidade de nos reinventar. E com essa mensagem poderosa de transformação, a gente encerra nosso mergulho em As 48 Leis do Poder. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada pelo mundo da estratégia, da persuasão e da conquista do poder. Lembre-se, o conhecimento é sua maior arma. Use-o com sabedoria e ética para alcançar seus objetivos e construir seu próprio caminho para o sucesso.